tarde a todos e todos e todas as pessoas que nos assistem pelo canal da Unbox do YouTube. Estamos ao vivo já para mais essa programação. E hoje nós estamos aqui para conversar, né, com a autora, com a professora, a doutora Jane Felipe Beltrão, a quem eu carinhosamente chamo de Jane, né, pela longa relação que nós estabelecemos, não só como nas atividades de orientação, mas de amizade. Eu já quero agradecer à direção da Unbox pelo convite, especialmente a professora Jane, que foi quem me convidou para estar nessa atividade de hoje. E para apresentá-la, nós temos o professor Antônio Carlos de Souza Lima, a quem eu já vou também fazer a apresentação. Eu quero brevemente só trazer aqui para vocês um texto, uma apresentação que fala um pouquinho só da minha relação com a professora Jane, né, e como eu a defini na matéria que saiu, né, na página da UFPA, referente a essa conversa, né, essa homenagem à professora Jane e tudo que ela representa para nós. Então, a professora Jane, para mim, né, é uma guerreira incansável na defesa dos povos indígenas, quilombolas e dos grupos etnicamente diferenciados na UFPA e na Amazônia. Eu a conheci em 2005, na aldeia QKTG, né, em uma das atividades que ela fazia a convite da liderança naquele momento, e eu tive o privilégio, né, a felicidade de ser orientada pela professora Jane no meu percurso acadêmico na pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado, e agora na Clínica de Direitos Humanos da Amazônia, no meu estágio de pós-doutoramento. E eu sempre digo que a nossa relação, ela extrapolou os limites da orientação, né? Ela é uma relação de confiança, porque nós somos amigas, parceiras de militância, né? Realizamos diversos projetos, publicações, atividades científicas que contribuíram para o meu crescimento intelectual, político e acadêmico. E o reconhecimento da Unbox é mais do que merecido, né? E é a condecoração da excelência do trabalho que a professora Jane realiza, né, da sua imensurável sensibilidade e responsabilidade com os povos e com a ciência feita na Amazônia. Então, para mim, é um momento muito especial poder estar com a professora Jane, com Antônio Carlos de Souza Lima, que também participou da minha banca, né, tanto de qualificação quanto de defesa de doutorado. Estou com 2 referências, né, em ações afirmativas, que têm um trabalho de longa data de parceria em publicações, em projetos, né, em prol das ações afirmativas e das políticas afirmativas para povos indígenas na Amazônia e no Brasil. Já quero convidar o professor Antônio Carlos de Souza Lima, que é quem vai fazer a apresentação da professora Jane. O professor Antônio Carlos de Souza Lima é licenciado em História pelo IFCH, da Universidade Federal Fluminense, e é mestre e doutor em Antropologia pelo PPGás, né, Museu Nacional. Atualmente ele é professor titular, aposentado de Etnologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, onde ele atua no programa de pós-graduação em Antropologia Social, coordenando pesquisas, ministrando cursos e orientando teses e dissertações. Então, já vamos ouvir o professor Antônio Carlos de Souza Lima fazendo a apresentação, e depois a professora Jane está com a palavra, a nossa homenageada do dia. Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer a Rosane pelas palavras e, especialmente, a presidência e a diretoria da Unbox nesse período, né? O professor André Botelho e sua diretoria, e, muito especificamente, a amiga, parceira, ou como eu chamo, minha comadre, Jane Felipe Beltrão. Para apresentar a Jane, eu escolhi selecionar o trecho inicial do memorial dela, de professora titular, que diz assim: sou a mulher a quem o tempo ensinou a viver em voz alta, pois nasci na Amazônia, onde os sussurros nos assustam diuturnamente. Assim sendo, antes de mais nada, fui obrigada a lutar para estudar e me fazer profissional. Na política, minha formação compreende a luta ininterrupta contra os colonialismos que se fazem presentes de muitas formas. Portanto, sou acadêmica
porque militante e vice-versa. Eu diria que Jane, como bem sinalizou Rosane, é uma guerreira, é uma lutadora e é uma pioneira e vencedora, né? Isso digo eu, com a certeza de quem a conhece de muitos anos e tem a experiência de trabalhar conjuntamente. Graduada em História, né? Quase tendo feito curso de Direito, uma área que nunca deixou de acompanhá-la e que hoje ela tem uma atuação extremamente importante na UFPA e no cenário brasileiro. Jane viria a estagiar no Museu Paraense Emílio Guild, com um dos nossos grandes antropólogos, Eduardo Enéas Galvão, e viria mais tarde a estagiar na Universidade Federal de Santa Catarina, no Museu de Arqueologia da UFSC, depois seguir para o mestrado em Antropologia na Universidade de Brasília, onde, mais uma vez, o que eu acho que é uma marca do pioneirismo dessa lutadora, né? Porque alguns lutadores não são pioneiros, são reprodutores, está na sua dissertação de mestrado, que tratou exatamente do trabalho das mulheres na Castanha, né? Era, portanto, um estudo sobre trabalho e trabalho feminino, gênero e trabalho, duas questões extremamente presentes na trajetória de Jane, né? Como ela diz, tendo começado a pensar em trabalhar, né, com os índios gavião, ficou com as castanhas, né? Foi o que sobrou do seu trabalho inicialmente pensado para ser nessa interface. Mais tarde, novamente, no doutorado, que seria um doutorado em História, e aí nós vemos Direito, História e Antropologia se entrecruzando. Jane, mais uma vez, teria uma escolha temática inovadora, trabalhando sobre a epidemia do cólera no século XIX, em Belém, no doutorado na Unicamp, com direito à pesquisa em Portugal, né? E há um alentado trabalho que agora eu espero que em breve seja reeditado, porque é um dos nossos trabalhos pioneiros sobre epidemias em ciências sociais. Acho que é desnecessário dizer da atualidade, né? Mas não é apenas isso. Jane tem uma extensa atuação no magistério, desde o ensino fundamental, desde a educação fundamental, passando pelo ensino médio até a pós-graduação. Transcurso esse que lhe permitiu, por exemplo, atuar produzindo material didático para todos esses níveis, o que também não é todo mundo que é capaz de fazer, né? Nem todo mundo tem essa experiência em ciências sociais. Pioneira na criação de dois cursos de graduação em antropologia, um que foi extinto e que renasceu de outro modo, com outra equipe, na Universidade Federal do Pará, na estruturação de um curso de pós-graduação em Direito, com ênfase em direitos humanos e com extensa participação, com enorme respeito dos colegas da área do direito, com extensa presença nas associações da área, em antropologia, na ABA, na ANPOX, na SBPC e também em associações em articulação com a área do direito. Jane é uma antropóloga de referência para o Ministério Público no Brasil, eu diria, na Amazônia em especial.
tendo se dedicado, como o Rosane já enfatizou, nos últimos anos, a um trabalho que eu diria que também é diuturno, né? E incansável na direção das ações afirmativas na UFPA e no Brasil de modo mais geral. Lá, ela foi essencial na criação de um curso de graduação em etnodesenvolvimento no campus de Altamira da Universidade Federal do Pará, que ano passado fez 10... Ano passado não, este ano, né? Cumpriu 10 anos de funcionamento, com notável sucesso e nos chamando a atenção para a absoluta necessidade de cursos nesta área de interface, onde gestão, ciências sociais, diversidade étnico-racial são fundamentais. Mas é a Jane que a gente tem que ouvir, eu já falei muito dela. Comadre, seja bem-vinda e parabéns mais uma vez. Obrigada, Antônio Carlos. Obrigada, Rosane. Eu quero começar agradecendo a Ampox pelo fato de ter lembrado de conversar com uma autora que nasceu, vive e trabalha na Amazônia. Embora tenha saído algumas vezes para poder melhor se formar, porque só hoje que nós temos pós-graduação no norte do país, com possibilidade de formação completa aqui. Agradeço ao Antônio Carlos, que é meu amigo, meu parceiro, pelo carinho e pelo trabalho que temos desenvolvido. A Rosane, que chegou a mim como orientanda e hoje é colega e parceira fundamental. Na verdade, eu não sei muito o que a gente faz numa conversa com a autora, né? Então, fiquei pensando um pouco de explicar para as pessoas como eu me torno uma autora, né? E quero dizer, Antônio Carlos já referiu em algum momento, quero dizer que minha formação passa por algumas pessoas fundamentais na minha vida acadêmica, embora elas não sejam culpadas de nenhum dos desacertos que eu possa ter feito. Eduardo Galvão, Silvio Coelho dos Santos, Klaas Wortmann, Júlio César Melatti e Sidney Chalub. São pessoas de referência para mim, porque me ensinaram muito, me apoiaram muito, e a eles eu devo tudo que fiz em termos acadêmicos, de formação. Depois eu tentando desfiar aqui minha memória, buscar as questões, eu concluí que eu fui premiada com vários compromissos acadêmicos. Hoje, escrever para mim, falar, ministrar as aulas, está perfeitamente integrado ao meu cotidiano, mas no início era um sufoco, porque eu não sabia nunca a medida das coisas, como acho que todo mundo que começa, e é com o tempo e a maturidade que a gente vai aprendendo, né? Eu fico surpresa até hoje com os pedidos que me fazem. Hoje eu sou muito mais requisitada para fazer prefácio, pós-fácio, orelhas, enfim, aquilo que parece que as pessoas acreditam que eu avalizando possa ser bom para elas. Mas eu quero começar falando desses lugares mais recônditos e que de alguma forma me levaram a ser essa pessoa que sou hoje, né? Acho que é importante pensar que eu entrei com o pé esquerdo na antropologia, nada de direito, isso faz muito mal para a gente. Então, entrei com o pé esquerdo porque eu entrei ganhando um concurso sobre o que se chamava à época a questão da mulher. E eu fui a única pessoa do Norte a ganhar esse prêmio, que é o primeiro prêmio da Fundação Carlos Chagas com a Fundação Ford, que é importantíssima na referência das ciências sociais no Brasil, trazendo temas que são importantes e fundamentais para a gente trabalhar, né? Nesse diálogo, eu escrevi sobre as mulheres da castanha, como Antônio Carlos falou, e tive a sorte de publicar por uma editora importante,
É só um capítulo de uma coletânea, mas é uma editora importante, que é a Brasiliense. Não foi uma editora qualquer, então foi um prêmio. E me lembro até hoje do cuidado de duas pessoas que são de saudosa memória, a Cristina Bruchin e a Fúvia Rosenberg. Ambas cuidando muito de mim, porque naquela época eu era muito jovem, provavelmente fazia muitas tolices, para dizer pouco, né? E a Fúvia e a Cristina, elas tinham muito cuidado comigo. Aliás, todas as pessoas da Fundação Carlos Chagas. A Carmen Barroso, a Albertina, enfim, elas me tratavam como se eu fosse um biscuit. Era assim que eu me sentia, porque todas me acolhiam, me ajudaram muito, e graças à Fundação eu pude fazer minha dissertação. Então, isso é uma coisa importante, né? Depois veio a cólera, como o Antônio Carlos já falou. Eu estava no hospital universitário ajudando os médicos a fazerem visitas domiciliares que eles não sabiam mais fazer, ou tinham esquecido de fazer, e a cólera exigia isso, porque era uma pandemia, foi a pandemia de 91, quando um dos meus colegas, o professor Samuel Sá, disse que eu deveria estudar a cólera no século XIX, porque só existia o livro clássico de um dos autores paraenses que tinha escrito sobre as epidemias e tinha um capítulo sobre a cólera. E aí eu fui e me debrucei sobre isso. Isso também foi um prêmio, porque agora, com a pandemia, todo mundo lembrou que eu estudei uma pandemia. E eu acabei participando de inúmeras lives discutindo o que se faz numa pandemia, como se faz durante a pandemia, que tipo de cuidados a gente deve ter. Porque a pandemia, ela atinge exatamente as pessoas mais vulneráveis. Então, as minhas perguntas de pesquisa, mais alentadas no mestrado e no doutorado, foi sempre preocupada com as pessoas vulnerabilizadas. Vulnerabilizadas em termos econômicos, em termos sociais, porque étnica e racialmente diferenciadas. As mulheres da castanha eram, em geral, são mulheres negras que trabalham diuturnamente, 14 horas por dia, ainda hoje, quebrando castanha, e que é muito difícil, porque quebrar a castanha exige para elas que elas não tirem nem um pedacinho da castanha. E nesse métier, elas arrombam o seu próprio corpo, porque elas passam 14 horas com as pernas penduradas, machucando os dedos na quebra da castanha, com muita dificuldade, porque a castanha vem quente para a bancada, para elas quebrarem, só para aquela... sai uma fumaça da castanha quando chega, elas têm problemas de vista, problemas de pele, enfim, são pessoas que desgastam o corpo na lida do trabalho. E depois a gente vê as pessoas de cores, como se chamava no século XIX, morrendo de cólera. A imagem que eu tenho de Belém na época da cólera é a imagem que eu vi no Equador, das pessoas caindo pela rua e ficando pela rua agora durante a pandemia de Covid. Aqui eu não vi essas situações só pela televisão, até porque, como eu sou uma senhora, eu fiquei 1 ano e 8 meses confinada, porque eu não ia dar margem a que eu pudesse ter Covid e pudesse vir a falecer. Eu ainda não queria morrer, apesar da idade, eu me sinto muito jovem para participar de outras militâncias. E agora, nesse momento, eu me dedico a algo que era uma coisa que desde a juventude tinha na minha cabeça. Era a procura
do relatório Figueiredo, que assombrava historiadores e antropólogos, porque ele veio à tona e depois sumiu. E nesse sumiço, agora a gente conseguiu encontrá-lo, não necessariamente eu, mas o Marcelo Zelic e a Helena Guimarães, dentro do Museu do Índio, e graças a eles nós podemos trabalhar com o relatório Figueiredo. É um trabalho difícil, porque ele versa sobre o genocídio dos povos indígenas no período ditatorial. São 30 volumes, e são volumes que trazem um pouco de tudo. Trazem os abusos sexuais, trazem os agravos à saúde, trazem a tortura, enfim, a imensidão de temas que podem ser trabalhados no relatório Figueiredo é um mundo. E esse mundo a gente está tentando desvendar. Eu lidero um grupo que chama Cidade, Aldeia e Patrimônio na Amazônia, do qual, inclusive, a Rosane faz parte. Então, essas dessintonias do Estado brasileiro, para dizer pouco, elas estão sendo trabalhadas por nós nesse momento, né? Gostaria de dizer também que, apesar de a dissertação e a tese serem autorais, grande parte da minha produção acadêmica ela é feita em parceria. Se vocês olharem, metade dos meus artigos são feitos com parceiros, metade dos capítulos que eu escrevi também, até as matérias de jornal eu escrevo em conjunto, porque a gente precisa, estando nesse lugar do mundo, Antônio lembrou bem meu memorial, a gente precisa falar alto. E para sob forma de um livro que possa servir às escolas e que também foi devolvido. Então, é importante, eu creio, esse tipo de material, ele não é muito considerado na avaliação dos programas de pós-graduação, porque dentro dos programas de pós-graduação, só é considerado um livro que possa ser avaliado se ele tiver mais de 50 folhas. Não sei quem inventou essa história, mas é por aí. Né? Se mudou, não sei, porque também agora a gente está em suspenso com a avaliação. Mas eu gosto de fazer aquilo que me é solicitado. E sempre que eu posso atender, eu atendo. Então, houve momentos em que a minha produção era essa. Eram esses livros, era esse material, e assim, transpondo fronteiras. Porque a gente começa a fazer os materiais didáticos, aliás, a Rosane começa a fazer isso junto comigo. Quando eu fui convidada pelo povo da matemática, que faz uma matemática de bases culturais, para que a gente pudesse discutir a educação matemática entre os povos indígenas. Isso foi uma dádiva que eu recebi do grupo da matemática, e que às vezes eu não entendi. A primeira vez que eu fui chamada para avaliar para uma banca de dissertação na matemática, eu não sabia o que eu ia fazer, porque tinha um matemático na banca e um físico muito querido que faleceu de Covid. E quando eu cheguei lá, o trabalho era sobre astronomia Tembé. E a pessoa que tinha feito o trabalho, eu fui desde a qualificação, ela tinha entrevistado
o filho do interlocutor mais importante de Eduardo Galvão. Foi uma emoção. E o rapaz, por ser da matemática, ele colocou toda a entrevista. E a minha função na qualificação foi dizer para ele que ele tinha ouro e não podia entregar para qualquer um. Ele tinha que trabalhar aquela entrevista. Aquele era muito importante e mostrava a importância do Galvão, a importância dos interlocutores, e assim eu também fui à matemática. É uma situação meio inusitada para um antropólogo. Eu que não sei nem contar, nem fazer conta, sempre sou atrapalhada. Então, ir discutir essas coisas com eles, passando pela astronomia. E aí eu tive que me voltar para os etnólogos que fizeram isso. Então, você tem um Herbert Baldus fazendo isso, você tem uma série de antropólogos fazendo isso, porque quando eles faziam as etnografias clássicas, eles tratavam de todos esses temas. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento para que a gente possa realmente discutir com as pessoas o que fazer e como fazer. Eu acho que é importante a gente pensar nessas facetas. O fato de estar na academia e de estar na pós-graduação não significa que a gente deva relevar os outros níveis de ensino. Nesse período de tempo, eu tenho uma paixão especial pelo ensinar. Não é pelo ensinar da sala de aula, é pelo ensinar da iniciação científica, do mostrar a esses meninos e essas meninas como fazer pesquisa, como se iniciar, como buscar a bibliografia. Eu acho que a minha veia de professora talvez seja maior do que a de pesquisadora, talvez seja maior do que a de autora, mas também esse lado acadêmico das pessoas, ele não é muito considerado quando a gente pensa na pós-graduação. Então, eu penso sempre, eu jamais faço um trabalho sem que eu inicie por uma disciplina oferecida na pós-graduação. Quando eu começo a estudar o relatório Figueiredo, eu trabalho uma disciplina na pós-graduação sobre isso. Em geral, convido todos os alunos da iniciação científica, porque eu quero que eles se misturem com os mestrandos e os doutorandos, para que eles aprendam que todos nós, quando começamos, a gente não sabe tudo, aliás, a gente jamais vai saber tudo, né? Mas que a gente tem que enfrentar essas dificuldades. Eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse ver isso no currículo das pessoas, ver as disciplinas que estão associadas às propostas de pesquisa, para que a gente possa trabalhar de forma mais adequada na formação das pessoas. Então, acho que isso é importante. Eu considero que ser professor é mais importante do que ser pesquisador. Embora eu entenda que para dar aulas, para ministrar aulas, você precise não ter apenas uma cultura livresca, mas ter uma cultura que lhe permita fazer entender ao seu discente, à sua discente, como é que a gente desvenda as situações. E isso só se faz fazendo pesquisa. Então, eu penso que aquilo que a gente tanto bate todos os dias na tecla, dizendo que nas universidades a gente faz pesquisa, ensino e extensão, eu penso que eles sempre estão juntos. Eu nem separaria pesquisa, ensino e extensão, porque eu acho que quem faz ensino tem que fazer pesquisa como suporte de ministrar aulas. E, ao ministrar as aulas, você inventa as possibilidades de serviço para o público de dentro e de fora da universidade. Então, eu acho que
a possibilidade é sempre integrada. Acho que não é diferenciada. Eu acho que, para a gente começar uma discussão, um depoimento, isso seria importante. Não adianta eu desfiar aqui os títulos das obras, dos artigos, isso não faz parte da nossa vida. Isso, quem quiser olhar, quando a plataforma Lattes está no ar, né, a gente pode ver lá, e isso dá um pouquinho a ideia da nossa trajetória. Eu acho que o mais importante da trajetória é acolher as pessoas. E dessa minha ação, eu acho que o Antônio falou de algo que é muito importante para mim. Todo mundo diz que é importante escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Eu acho que formular cursos é importantíssimo. E formular cursos dentro das políticas afirmativas é o que de melhor se pode fazer. Isso eu devo ao Antônio, porque o Antônio é que me apresenta a essas agências. Na verdade, o Antônio é responsável por me ter colocado no mundo, num mundo que eu, Jane, conhecia, mas conhecia de livro, não conhecia necessariamente as pessoas, não tinha os contatos nem a amplitude desses contatos. Então, para mim, se alguém me perguntasse o que é o meu maior prêmio, é ter formulado um curso que possa servir e atender, acolhendo, evitando o racismo, pessoas indígenas, quilombolas e outros participantes de povos tradicionais. Depois disso, a minha possibilidade de trabalhar nos programas de seleção especiais da universidade. Nesse momento mesmo, estou trabalhando no próximo, que dá direito ao ingresso de pessoas indígenas e quilombolas em cada um dos cursos da UFPA, nos 10 campos que a gente tem, 2 vagas por curso, por turno, para indígenas e quilombolas. E temos hoje a satisfação de, estando no direito, e foi lá que começaram as políticas afirmativas da instituição, em 2006, com apoio da Fundação Ford, quando eu, professor Benatti, professor Paulo, professor Maués, concorremos a um projeto da Ford, e nós fomos um dos 3 e ganhamos no Brasil afora. Foi a USP, a UFPB e nós. E foi a partir daí que a Rosane entrou para fazer direito, junto com Almires, que hoje é o primeiro professor indígena visitante dessa instituição, que se submeteu a um concurso específico para professores indígenas, para pessoas indígenas, melhor dizendo. E foi um concurso importantíssimo, porque aí eu vi o quanto é importante formar as pessoas etnicamente diferenciadas. Nós tivemos 6 concorrentes, todos aprovados, todos com pós-doc, todos com uma produção acadêmica muito grande. Significa que nós temos que descolonizar as universidades e aprender a fazer concursos para pessoas indígenas, para pessoas quilombolas. Não é porque eu sou branca que eu vou ficar malhando no ferro frio de uma colonização que não me satisfaz. O Brasil é plural, nós precisamos dessa pluralidade e nós precisamos cada vez mais nos fazer cidadãos e cidadãs competentes para, de alguma maneira, fazer com que esse país volte aos eixos, tenha a possibilidade de trazer para as novas gerações um pouco mais do que a geração passada deixou para nós.
Vocês que são jovens, se estiverem me escutando, vocês têm a obrigação de fazer isso, porque a vida é uma luta. É uma luta difícil, mas é uma luta que nós queremos ver todos com direitos. Sem direito, nós somos todos pobres. Não é pobre no sentido da pobreza econômica, mas é pobre de pensamento, é pobre por ser mesquinho, é pobre por não dar importância aos outros, é pobre por negar direitos a todos. Acho que eu já falei muito. Eu quero que vocês me perguntem para eu poder pensar outras coisas que talvez eu não tenha trazido aqui. Obrigada. Obrigada, Jane. É sempre emocionante ouvir você, né, rememorar tantas atividades, trabalhos realizados. Eu esqueci, né? A gente acabou entrando com um pouco de atraso e eu esqueci de me apresentar. Vou fazer rapidamente, mas a gente tem várias pessoas já se manifestando no chat, pessoas amigas, colegas da antropologia, estudantes, colegas do curso de pós-graduação em Direito, da antropologia. Eu sou Rosane Fernandes, sou caingangue, indígena, e estou na Amazônia, né, especificamente aqui na região sudeste do estado do Pará, há cerca de 20 anos, e tive a possibilidade de acompanhar grande parte, né, desde 2006, quando eu ingresso no programa de pós-graduação em Direito na UFPA, pelas ações afirmativas, né, como a Jane já referenciou, acompanhar esse crescimento, né, e todo esse protagonismo da professora Jane e de outras pessoas, né, assim como a professora. Então, eu vou trazer algumas dessas intervenções no chat, né? Eu acho que hoje a gente teve algumas dificuldades, né, com a internet. Na entrada a gente entrou com um pouco de atraso, já pedindo desculpas, mas a gente vai trazer para vocês algumas pessoas que estão se manifestando aqui no chat. Eu tive um pequeno problema aqui com a internet. Vou só retomar aqui as questões que foram trazidas. Eu acabei perdendo, meninas, pela minha queda de internet, as intervenções aqui no chat. Se vocês puderem só repostar para mim, eu agradeço. Bom, a professora Cristina Terezo disse que você está especialmente linda hoje. E a Andréia também, né? Disse que você está maravilhosa. Como eu disse, estão todos apaixonados por essa fala, né? E destacando a sua beleza intelectual, né? E a sua beleza deslumbrante hoje, né? O Ivan Carrasco diz: professora Jane, muito obrigada pela sua fala. Uma pergunta: podemos entender as pandemias como catástrofes, desastres socioambientais ou evento crítico? E aí ele complementa: quais, né? Ou seja, quais você acha que são alguns dos aprendizados antropológicos sobre a atual pandemia enquanto evento crítico ou catástrofe ou desastre? Bom, eu diria que as pandemias, quando não se sabe como tratá-las, ou quando não se quer tratá-las, elas são sempre um flagelo, como eu chamei na minha tese, né? Por que elas são um flagelo? Porque elas não atingem necessariamente e indiscriminadamente, como às vezes as pessoas dizem, a pandemia é democrática. Nunca vi pandemia democrática. A pandemia atinge determinados grupos, né? Ainda hoje, a primeira notícia que eu li de manhã cedo, só para me infernizar a vida, nem 50% das comunidades quilombolas do estado do Pará tomaram a segunda dose, e eles são prioridades no momento de tomar a segunda dose da vacina. É difícil chegar no quilombo? Pode ser, mas tem que arranjar um jeito de chegar lá, tem que arranjar um jeito de fazer as coisas.
A 709, a ADQ 709, não foi cumprida em nenhum momento. O grupo de trabalho que foi feito não atingiu os povos indígenas. O trabalho que o Luiz Eloy e todo o povo da APIB está tendo para fazer cumprir os direitos consegue ser um absurdo, porque os direitos estão inscritos constitucionalmente, mas eles não são respeitados. Todos nós tivemos perdas. Não precisava ter 600 mil mortes. Não é possível, no mundo em que a gente vive, com a possibilidade de vacina criada em tempo recorde pelos pesquisadores, que a gente tenha tido tantas mortes. Não é possível que a gente não possa ter escutado a doutora Margarete Dalcomo fazer as observações que fez, com muita pertinência, ela e outros pesquisadores. Então, essa é uma dificuldade enorme. Eu creio que as pandemias são sempre um flagelo, e essa nos flagelou mais um pouco. Nós, que não somos indígenas e não somos quilombolas, nos conformamos em não ver os nossos parentes dentro das urnas. Não nos foi dado esse direito. Não é que seja dado, ele é um direito. Então, isso foi proibido. Assim como se queria proibir o enterramento de pessoas indígenas e de pessoas quilombolas no seu próprio território. Eu mesma tive que fazer um laudo para o Ministério Público no Pará, para que fossem cumpridas as possibilidades de enterramento das pessoas indígenas. Porque as pessoas queriam deixar os indígenas na cidade, enterrados na cidade. Isso é um atentado à cultura de cada um de nós. É um atentado à minha, quanto mais a de pessoas etnicamente diferenciadas e que vivem essas situações todos os dias. Eu creio que ela é não apenas um flagelo. Quem fez a pergunta, desculpa, eu não estou lembrado o nome, mas tem toda a razão de pensar num desastre ambiental, porque, veja, foram ceifadas as vidas de muitas pessoas. Lideranças indígenas com quem eu trabalhei, pelo menos 10 desapareceram com a Covid. Isso é um desastre, porque essas lideranças mais velhas, elas são importantíssimas para os grupos, tanto para os quilombolas, como para os indígenas, como para os ribeirinhos, porque elas são pessoas sábias, pessoas que orientam as discussões, pessoas que orientam o caminho. E, ademais, mesmo que elas não fossem essa pessoa, deixar alguém morrer pelo negativismo é um absurdo, é inominável, inominável, é uma covardia. Eu acho que as pandemias, quando a gente tinha pandemia no século XIX, no século XVIII, no século XVII, que as pessoas morriam, que era uma tragédia, que você não tinha a possibilidade de vacina, eu fico pensando, no século XIX, quando as pandemias aparecem, a população se revolta contra os governantes. Ela se revolta, ela derruba. São as revoluções liberais de 1848 que derrubam vários dirigentes. Por quê? Porque a cólera era a contaminação pela água. Então, as populações acreditavam que a água tinha sido envenenada pelos governantes. De certa maneira, sim, porque não havia saneamento. Então, a associação que a comunidade faz, que o povo faz, não é de todo errada. E a morte de qualquer um de nós, tendo recursos para tal, é um absurdo.
Não sei se eu respondi tudo o que ele queria, mas é o que eu penso, tá, Rosane? Obrigada, Jane. A questão foi feita pelo Ivan. Eu vou só trazer mais alguns registros aqui do chat e algumas questões, depois o professor Antônio Carlos também tem uma questão para fazer. Sobre a fala do professor Antônio, né, a professora Cristina, o Ramiro Esdra, o Antônio Hilário Aguilera, Urquiza, né, disseram que você merece toda essa homenagem e disseram que foi muito bonita a fala do professor Antônio Carlos. O Daniel Barroso, né, ele diz: a professora Jane Beltrão é motivo de orgulho para toda a comunidade acadêmica da UFPA. Que privilégio o nosso. A professora Lia Zanota, ela referencia, né, a citação da Fundação Carlos Chagas, dizendo que é muito boa essa referência, né? E o professor João Pacheco de Oliveira também está nos assistindo, justificando o atraso, mas disse que veio ouvir a exposição da Jane, né? E lhe dá um grande abraço pelos trabalhos muito importantes que vem realizando. A Janaína também está apaixonada, disse que mulher maravilhosa, essa professora é apaixonante. Entra na fila, Janaína. Bateu o ciúme na Rosane. A Maria, ela diz, professora Jane, muitos ensinamentos sempre. A Paula Sampaio também está conosco, né? E disse que a Jane é acolhimento em cada palavra. Gratidão. E o professor Saulo, né? Saulo de Matos também parabeniza e agradece, né, a professora Jane por todos esses anos de dedicação, né, ao mestrado e ao doutorado em Direito da UFPA, e diz que é uma honra para o PPGD tê-la como docente, pesquisadora, né, e colaboradora. Eu vou trazer uma questão que também foi colocada aqui no chat, foi a Andrea, ela pergunta: no atual momento político, a senhora acha que professores e professoras, pesquisadores, pesquisadoras estão se impondo uma autocensura? Bom, eu não sei os outros. Eu não estou me impondo autocensura alguma. Pelo que eu falei, vocês devem ter visto que eu falo todas, né? Falo porque eu estou falando com propriedade. Eu não estou falando uma mentira. Eu não estou dizendo, como hoje é costume, uma fake news. Eu estou falando com base naquilo que eu vejo, que eu pesquiso, que eu trabalho e que eu assisto. Não é à toa que hoje, no momento da pandemia, você tem uma quantidade de pessoas em depressão, uma quantidade de pessoas querendo se suicidar, porque a vida está difícil para todos nós. Todos os dias, eu e Rosane damos aula juntos. Todos os dias a gente tem alguém que está atendendo um parente ou que está passando mal, e a gente tem que estar na sala de aula. Eu fico pensando quando for o nosso dia de não poder estar, porque também vamos estar deprimida por tantas outras pessoas, né? Eu, antes da pandemia, tinha montado um curso só sobre suicídio, porque acho que a gente deve voltar à lei de Durkheim, e além de Durkheim, todos os outros que escreveram. Mas, em função da pandemia, eu não ofereci o curso, porque esse é um curso para a gente oferecer olhando em cada rosto, para a gente discutir cada questão com pertinência, porque não foram poucas as pessoas que sucumbiram a isso, que sucumbiram a essa situação. Então, se alguém está se impondo autocensura, a pessoa deve saber por que está fazendo. Eu também não censuro as pessoas que não podem falar ou não querem falar, porque cada um tem uma forma. Como disse o Antônio, eu sou uma militante acadêmica, uma acadêmica militante. No dia que eu não puder ser militante, talvez eu deixe de ser acadêmica, porque a militância
faz com que a gente requeira direitos. E por mais que a gente ache o cenário difícil, ele já foi mais difícil. Ninguém viveu de 64 a 85 como nós. Ninguém viu os seus amigos desaparecerem como nós. E não era desaparecimento por morte, era desaparecimento por tortura, por fazerem eles desaparecerem. Então, isso não nos intimida. A minha geração não se intimida com isso. Talvez o que a gente esteja é um pouco cansado de tanto batalhar por isso. Mas é preciso continuar. Não pode esmorecer, senão fica pior do que está. Exatamente. Temos que prosseguir lutando. Uhum. E as dores, né, como a Jane bem referencia na sua fala, né, que ser antropólogo, fazer antropológico, é lidar com muitas dores, né? Mas eu acho que nós, povos indígenas, em especial, nós temos ressignificado as nossas dores, as nossas perdas, que são muitas territoriais, de pessoas, né, do genocídio, do etnocídio, e temos dado grandes lições sobre luta, sobre organização, e sobre diálogo também com a sociedade não indígena requerendo direitos, né? Acho que é muito importante a gente fazer esse registro e que a gente sempre conta, porque a UFPA ela é uma sigla, ela é uma instituição, né? Mas quem faz a UFPA, quem faz as universidades são as pessoas. E quem nos acolhe, quem trabalha conosco e quem nos incentiva a crescer academicamente, a produzir, né, a fazer pesquisa com os nossos pares, com os nossos parentes, né, são as pessoas que têm essa sensibilidade e que estão sempre nos desafiando, né, à produção intelectual, ao crescimento intelectual. Então, é muito especial, né, esse momento da gente também poder fazer esse registro do quanto esse diálogo com os movimentos sociais, a partir da academia, é importantíssimo para que a gente possa qualificar a nossa luta, né, e também especialmente a nossa luta por direitos, né? O professor Antônio Carlos Souza Lima tem uma questão, fique à vontade, professor. Jane, acho que você é uma das pessoas mais capacitadas para responder essa questão. Como eu cheguei a escrever aí, nós vivemos um momento na sociedade brasileira em que os direitos têm uma profunda ambiguidade, né? Ou melhor, onde a ambiguidade de quem tem e quem não tem direito, quem pode e quem não pode ter direitos na nossa sociedade, quem tem acesso, né, aos meios judiciários, tem se mostrado ostensivamente flagrante, né, nesses últimos anos, de todos os lados, né? Nós temos desde um ex-presidente preso, né, por um conjunto de acusações que vêm sendo, pouco a pouco, todas derrubadas, e temos pessoas que deveriam estar presas, né, por tudo o que já disseram e fizeram e que continuam ocupando os mais altos postos da República. Então, assim, eu creio que uma questão que eu acho que é importante pelas lições que sua experiência nos traz, da forma como direito e antropologia constroem diferencialmente conhecimento, né? E os desafios da atuação pericial do antropólogo, né? Afinal de contas, se espera, às vezes, da produção antropológica uma espécie de positividade similar à do químico, né? Que vai dizer se uma água está ou não contaminada. Eu acho que você tem sido uma das pessoas que tem atuado produzindo laudos periciais e uma interlocução muito qualificada com o direito em temas pouco usuais, em termos de perícia mesmo,
a maior parte das perícias antropológicas no Brasil foi focada em questões territoriais, né? E você atuou em temas muito distintos. Então, como é essa convivência no cotidiano, que me parece que nós precisamos, mais do que nunca, olhar, pensar e atuar sobre ela, entre direito, a interlocução entre direito e antropologia? Bom, primeiro quero dizer que uma das coisas que eu estou revisando nesse momento é exatamente um livro sobre laudos, onde eu selecionei alguns desses laudos com a expertise do Antônio Carlos, para a gente poder publicar esse material. Alguns dos laudos estão publicados. Eu já atuei em laudos referente a crime, a tráfico, a crianças, e acho que eu vou referir o laudo sobre as crianças, porque eu acho que ele é o mais emblemático que eu tenho nesse momento, para mostrar como os povos indígenas eles conseguem ter soluções para coisas que nós não temos soluções, né? Em um certo momento, no oeste do Pará, nasceram 2 crianças gêmeas, a mãe tinha vindo para Altamira, e o parto tinha sido difícil, e nasceram 2 crianças gêmeas. Essas crianças foram colocadas na CASAI, que é a casa, para os que não sabem, é a Casa de Atendimento à Saúde Indígena, e lá elas tiveram todos os cuidados das pessoas da casa, mas não eram os cuidados do pai e da mãe. E elas passaram 10 meses nessa situação até que se conseguisse chamar uma antropóloga, que fui eu, para ir a Altamira. E, felizmente, na instituição que eu trabalho, eu saio como dama, no seguinte sentido: a instituição me empresta para fazer esses trabalhos, o que é fundamental, porque se eu fosse sem o suporte da universidade, talvez eu fosse mais frágil. Então, eu faço questão de sair com esse suporte. Um momento depois, nasceram outros 2 gêmeos. Bom, para encurtar a conversa, os Araueté dizem que se os gêmeos não forem afastados da aldeia onde eles nasceram, nascerão muitos gêmeos. Tá? E a nascida dos próximos gêmeos dava a eles a certeza de que a história se confirmava, né? Bom, eu fui chamada. Acontece que os Araueté são amigos dos Assurini, para dizer muito rapidamente. E eles já tinham tratado com os Assurini que as crianças ficariam lá até poderem voltar para a aldeia. Ou seja, se no primeiro momento a mulher não tivesse sido trazida para Altamira, para o hospital, porque o parto era difícil, nada tinha sido comunicado aos não indígenas. Aliás, eles não comunicaram nada. Foi o mundo que comunicou e tirou fotografia das crianças, que se fosse filhos de qualquer um de nós, não indígena, isso não teria acontecido, ou se acontecesse, a gente tomaria outras providências, não é verdade? Então, fomos, o juiz era uma pessoa super sensível, no sentido de que ele achava que só o antropólogo podia resolver. Para vocês terem uma ideia, no dia da audiência teve um problema com menores na cidade, ele teve que resolver, e eu, que nunca tinha feito uma audiência na vida, fui fazer a tal da audiência, né? Foi uma experiência, assim, ímpar. Eu já tive uma vez contando isso na UF, a convite da Lúcia Eubal, e também está publicado na Antropolítica. E depois disso, o juiz decidiu que eles ficariam com os Assurini, as crianças todas ficavam com uma mesma família, né? E as crianças ficaram na aldeia, e eu brincava com o juiz, eu dizia assim, olha, o senhor não vai pensar que eles vão ter um quarto cor-de-rosa, quando o senhor chegar lá,
As meninas não vão estar no quarto cor-de-rosa e os meninos num quarto azul. Eles vão estar ferrados de pium, se arrastando na terra, brincando, entrando no lago e por aí vai. Mas, outro dia eu perguntei como que estavam as crianças. Aí alguém me disse assim, já voltaram para a aldeia de origem, Jane. Vejam, tanto bafafá para uma coisa que podia ter sido feita entre eles. Eu acho que quando a gente é chamado pelo juiz, e o juiz é uma pessoa sensível, a gente consegue conversar. Esse laudo foi o laudo que eu fiz com a maior pressa do mundo, porque ele queria resolver a situação, porque na comarca os juízes passam 15 dias, são transferidos para outro lugar, enfim. No interior do Brasil, isso acontece com muita frequência. Só para fazer esse laudo, eu lidei em pouco tempo com 3 juízes diferentes, para vocês terem ideia, né? Então, isso é um problema. E também acho que os tribunais, agora que estão prestando atenção na formação dos juízes para atenção às pessoas etnicamente diferenciadas, né? E acho que também a formação de advogados quilombolas, advogados indígenas, tem auxiliado muito nesse diálogo, porque, na verdade, eles têm outra sensibilidade diferente das pessoas que não são indígenas nem quilombola. Eu não acho que seja um diálogo fácil, mas eu me considero uma pessoa de pé esquerdo, forte. Por quê? Porque, na verdade, eu trabalho com o Ministério Público no estado do Pará, que, aliás, tem excelentes procuradores, há mais de 15 anos. E é uma situação onde tanto eles podem me pedir alguma coisa, quando eu vejo algo que possa ser alvo de um trabalho, eu comunico e a gente trabalha junto. Então, eu nunca tive a dificuldade com o Ministério Público, tá? E a única vez que eu tive que lidar com o juiz foi dessa vez com as crianças indígenas. Então, é uma situação bem difícil, mas o juiz ele era de uma sensibilidade que talvez fosse até maior do que a da antropóloga. Ele ligava para mim e perguntava assim, doutora, como eu devo ir vestido para a reunião? Eu posso ir de paletó? Pode parecer uma coisa bocó, besta. Eu disse para ele, pode, eles estão acostumados a lidar com autoridades. E ele disse assim, então eu posso ir como eu costumo ir. Eu disse, perfeitamente, porque eles vão como eles costumam se vestir, inclusive com as suas insígnias. Aí depois eu disse para ele, eu posso lhe pedir uma coisa? Ele disse, o que é, doutora? Eu disse assim, eu gostaria que o senhor não dissesse que a guarda é provisória. Ele disse, mas ela é provisória. Eu disse, pois é. Mas para eles a guarda é definitiva. Da feita que o senhor disser que as crianças podem ser entregues a eles, eles vão tratar essas crianças como seus filhos para sempre. Eles só vão deixar de tratá-las como filhos perto de si se os pais requererem de volta, que foi o que aconteceu, né? Então, essas explicações a gente conversou muito, nós dois, e que podem parecer coisas bobas, mas que fazem diferença, e que as pessoas sempre ficam com receio quando elas têm que tomar uma decisão. E a decisão era difícil, porque você veja, eu lidei com pessoas do Conselho Tutelar que, se muito tinham 21 anos. Não tinham filhos, não tinham uma vivência maior. Então, eu tive que conversar com as pessoas, explicar para as pessoas como era. E a primeira pergunta que tinha era se as crianças ficariam melhor com os não indígenas ou com os indígenas. E eu respondi que elas jamais ficariam bem com os não indígenas, porque os Araueté tinham uma experiência muito grave
de uma pessoa que tinha hipotiroidismo, uma criança que nasceu, foi levada para a cidade de Altamira e ficou na cidade de Altamira por 8 anos, os pais reclamando da criança e a enfermeira não deixava voltar. No dia que eles finalmente, a partir do Ministério Público, conseguiram que a criança voltasse, a criança não aceitava mais os pais, porque ela já tinha outra mãe, né? Então, isso era um trauma para aquele grupo. Então, a gente tinha que cuidar do grupo. Agora, para isso, você tem que conhecer a história da região, a história do grupo. Não pode ser um antropólogo que não conheça isso. Essa é a grande questão do laudo antropológico. O conhecimento prévio daquela sociedade, ele é fundamental. Eu lembro quando eu era vice-presidente da ABA, o Antônio presidente, eu cuidava dessas causas. O juiz mandava pedir alguém para a ABA, eu mandava pedir o processo, para eu saber quem de melhor poderia fazer aquele laudo. Porque não dá para você entregar na mão de alguém que não tem a vivência, que não tem o conhecimento daquele povo. Não é que o antropólogo seja ruim. Não, a gente é melhor se a gente conhecer o espaço onde a gente vai trabalhar. E no caso do laudo antropológico, isso é condição sine qua non. É imprescindível para a gente fazer o laudo. Penso eu, Antônio, não sei se respondi, querido. Está sem microfone. Evidentemente que sim, né? Obrigado. Obrigada, Antônio. Rosane, tem mais alguma coisa? Não sei se dá tempo. Eu não sei como é que está o nosso tempo, mas eu vou fazer mais dois registros, né, do professor Antônio Hilário. O professor Antônio Hilário Aguilera, ele diz: nós do PP Gás, o FMS, agradecemos pela parceria nesses vários anos. E tem a professora Laura Moutinho, que diz assim também: Jane querida, nossa diva, que bom te ouvir. Tivemos momentos excelentes de troca no período do PROCAD USP, o FPA, coordenado pelo Júlio Simões. Isso. Se você quiser Na comentar verdade, um pouco sobre essa... foram 2 PROCADs, um com o Júlio Simões, que foi coordenado pela Cristina Cancela, minha colega, e outro com o Antônio Carlos, que foi coordenado por mim e por ele. Foram 2 programas fundamentais para o programa de antropologia na UFPA. Pela produção que a gente conseguiu fazer, pelas trocas, foi fundamental. Laura, um grande beijo para ti, te amo. Certo. Eu acho que é isso no chat, a gente não tem mais intervenções. Eu acho que o professor Antônio Carlos, se tiver mais alguma consideração para fazer. Não, não. A Gabriela está dizendo que a gente pode estender caso a gente ache necessário. Então, eu vou deixar a palavra franqueada à professora Jane, né? Se ela tiver mais alguma consideração, já que a gente tem esse tempo, eu vou fazer um registro da Putira, né? A Putira Sacoina, que é nossa colega, doutoranda da UFPA. Ela fez um registro também para a página da UFPA, e ela diz assim: as ações afirmativas são essenciais em nossas vidas enquanto povos indígenas. Gosto de dizer que a UFPA é uma grande árvore de nossa ancestralidade e que nós somos os frutos dela. E isso são as ações afirmativas. Mas, para que a árvore dê frutos bons e especiais, precisa de muitas especificidades boas. Aí entra a nossa querida professora Jane Beltrão. Ela é justamente a melhor especificidade que encontramos na grande árvore, que dialoga a interculturalidade, sabe exatamente a quantidade de água necessária para que essa grande árvore não seque e continue vigorada, sabe a quantidade de terra para que seja sustentada sua raiz, e melhor ainda, que a flor venha
com o melhor perfume e um fruto magnífico. Estou falando da mulher branca que luta e defende, ou seja, a guardiã branca dos povos indígenas na grande árvore que é a UFPA. Você quer comentar, Jane, e talvez falar um pouco Eu acho que dessa vocês querem experiência? me fazer chorar, não é possível. Não, acho que foi muito bonito ver meus colegas fazerem uma matéria onde eles puxaram os depoimentos dos outros colegas, né? Então, foi assim, muito gratificante. Eu agradeço demais por essa homenagem, agradeço demais a Ampox pelo fato de ter solicitado uma conversa com a autora. Eu jamais imaginei que onde pisaram Marisa Correia, Manuela Carneiro, Gilberto Velho, e, enfim, Rubens Oliver, e várias outras pessoas a quem eu tenho a maior afinidade e tenho o maior respeito, eu jamais pensei em estar nesse lugar, de certo. E acho que sou a primeira pessoa do lugar de onde eu vivo a chegar a conversar como autora na Ampox. Né? Eu não me lembro de uma outra antropóloga. Aliás, nós padecemos disso na Amazônia. Parece assim que nós somos poucos com capacidade. Não é verdade. Nós somos muito, fazemos muito por onde. Eu estou aqui olhando o João. O João é do Tocantins. A gente sabe o quanto é difícil a gente trabalhar nesses lugares. É difícil porque nós somos, para vocês terem uma ideia, eu sou a única bolsista de produtividade do CNPq, não sei até quando, 1B. Não tem uma pesquisadora 1A na antropologia. E eu fiz uma varredura para saber, quando eu fui do comitê do CNPq, para saber quem eram essas pessoas. A gente só teve um pesquisador 1A na antropologia, que já está aposentado. E a gente só tem na história uma pesquisadora 1B, que é a professora Patrícia Sampaio. Será que só nós duas podemos ser 1B? Não acredito. Tenho muitos colegas qualificados. Eu acho que faltam bolsas, faltam incentivos. Vi muita gente boa com os seus projetos quando era do comitê do CNPq. Ainda esses dias a Patrícia postou uma foto quando nós protestávamos há 6 anos atrás sobre falta de verba. Tenho 5 ou 6 processos para avaliar agora, para a Bolsa de Produtividade, nessa situação que a gente está. Muitos pesquisadores importantes pedindo sua renovação, muitos jovens querendo entrar, e isso é uma condição para que a gente possa trabalhar, porque ser bolsista de produtividade, no nível que eu estou, significa receber uma parcela que não é a bolsa, com a qual a gente pode garantir diárias para fazer trabalho de campo, pode garantir a presença em congresso. Aliás, se o congresso for financiado pelo CNPq, a gente não pode ter apoio do Congresso, a gente tem que ir com a nossa bolsa, e às vezes a gente seleciona qual é o evento que a gente vai. E agora nós estamos nessa situação das ciências sociais, sobretudo, com uma dificuldade muito grande de financiamento. Eu achei o Atlas feito pela Ampox muito bom, achei muito interessante que isso tenha uma continuidade, porque na antropologia a gente se preocupou sempre com isso. Desde a gestão do Gustavo e do Antônio, quando Trajano organizou o livro O Campo da Antropologia, depois a Bela e o Simeão fizeram uma continuidade.
É importante que a gente veja isso, porque se é importante, e eu digo que é importante, sobretudo agora na pandemia, quem explica o social na pandemia somos nós. Quem diz das políticas públicas na pandemia para atender os vulneráveis somos nós. Então, se não tiver financiamento para as ciências sociais, a gente vai voltar para o lugar de onde a gente já saiu há muito tempo. Embora que a gente não seja a área mais aquinhoada com financiamento, a gente vinha conseguindo fazer. As políticas de gênero modificaram-se por isso. As políticas referentes às ações contra o racismo foram modificadas por força das pessoas das ciências sociais. A presença das pessoas negras, das pessoas indígenas nas ciências sociais fazem diferença e é preciso que a gente continue a fazer essa diferença. Ninguém pode explicar o social apenas com a possibilidade de ter professores em sala de aula sem financiamento para pesquisa. E mesmo a colocação de professores em sala de aula exige financiamento. As universidades estão, de alguma forma, trancadas com as suas vagas, os contingenciamentos estão existindo, as dificuldades são grandes, é que as pessoas acham que isso não é importante. Eu não digo as pessoas em geral, porque todos os dias, se a gente olhar os canais sociais das universidades, as pessoas estão perguntando quando voltam às aulas. Eu tenho vontade de dizer assim, por nós estávamos em sala de aula. Era tão bom a gente estar nos corredores do Glória xingando tudo que a gente queria xingar. Mas a gente tinha tomado um café antes dessa reunião, a gente, depois da reunião, ia se reunir de novo, tomar um drink, jantar, conversar. A conversa se esparramava ao longo do dia. E isso faz falta. Isso faz falta para nós. Faz muita falta. Então, eu acho que é importante que a gente tenha esse financiamento, que a gente lute por isso. Acho que a SBPC, a ABA, a ABCP, a Associação de Sociologia, a Associação de História, todos nós devemos lutar por esse financiamento. Nós não podemos deixar que isso impeça a continuidade dos nossos trabalhos e a continuidade e a possibilidade que a gente tem de formular políticas públicas para melhoria das desigualdades. Não é muito fácil a gente lidar com as desigualdades. E as pessoas podem me dizer assim, vocês falam, mas não são ouvidos. Não interessa, a gente vai ser ouvido sim. A gente vai ter que aprender a lutar como os indígenas. Nós deveríamos ter os indígenas como exemplo de movimento social. Eles param esse país. Eles podem não conseguir o que querem, mas eles são corajosos, são pacíficos no sentido de reivindicar com propriedade coisas que não precisariam ser reivindicadas. Mas eles estão aí, na luta. Se retirou o genocídio do relatório e se colocou contra a humanidade. Crime contra a humanidade é diferente de genocídio. Este relatório da Covid, ele será o novo relatório Figueiredo. Ele é pior do que o relatório Figueiredo, porque o relatório Figueiredo falava dos índios, mas não que se tivesse ido procurar os índios. Foi o que estarreceu o Jader de Figueiredo quando foi pelas aldeias. E é um relatório que também põe, de certa maneira, a Amazônia de fora, porque a Amazônia não era o lugar mais importante. A Amazônia
não era o lugar que pudesse concorrer com as inspetorias do sul do Brasil. Entretanto, na Amazônia aconteciam coisas tão graves quanto as que aconteciam no sul do Brasil. E o relatório da Covid, ele vai mostrar os números, ele vai mostrar todas as questões que foram escamoteadas. É um absurdo que a gente tenha, e quem teve os parentes internados por conta da Covid sabe que o kit vinha e era entregue na mão das pessoas para ser oferecido aos pacientes. Que, aliás, eles não deviam ser pacientes, deviam ser chamados de usuários, porque eles financiam o sistema SUS. E se não fosse o SUS, talvez o dobro de morte nós tivéssemos, porque nos hospitais particulares a coisa era mais grave. E mesmo que você tivesse um plano de saúde, você não conseguia ser atendido se você não fosse primeiro para a UPA para ir para o hospital de referência. Então, é uma situação bem grave. Eu acho que a gente tem que continuar insistindo na possibilidade de reivindicar e de formular políticas públicas. Ontem aqui foi aprovado o Estatuto da Igualdade Social. Como diz minha amiga Zélia, parece assim que ela salgou a ceia e jogou pedra na cruz, porque ela teve que escutar cada coisa na Assembleia Legislativa que parecia 20, né? Mas foi aprovado. Porque o fato das pessoas estarem na galeria, reivindicarem a possibilidade, é que garante o direito. Já que ninguém quer garantir porque está inscrito na Constituição, então vamos garantir pelo movimento social. Eu acho que o levante é uma coisa importante na vida da gente. Muito obrigada, gente. Não quero mais cansar ninguém. Só mais uma questão. Tá certo. Só mais uma aqui, a gente já vai encerrar. Acho que a última questão, tem um registro da professora Laura, ela diz que sente saudade das conversas à beira-rio, da ida ao Quilombo, e agradece por todas as aprendizagens. Amo muito, e ela disse, e foi nossa Cris Donza que me trouxe você, serei sempre grata. Também, aqui, a Jimena, ela faz uma questão, acho que pode ser a nossa última, né? Ela pede sugestões de como incentivar autorias representativas da diversidade étnica. Essa é uma questão, essa Jimena é a minha irmã, ela é da comunicação, né? Então, ela está estudando uma coisa muito importante, que é a ausência de pluralidade nas revistas científicas. Não existe equidade de gênero, equidade racial, equidade étnica em nenhuma das revistas. Será que não há pessoas etnicamente diferenciadas para escrever nessas revistas? Eu acho que o importante é a gente incentivar. Eu sempre incentivei as pessoas. Nós temos uma única revista indígena, que é a Vuca Paná, e temos uma outra revista agora, que outro dia a Lili Terena me explicou, que é uma revista das mulheres, e que elas estão colocando no ar com muita dificuldade. Mas a minha questão não é ter as revistas separadas. Nós só temos 2 revistas no Brasil que aceitam depoimentos ou escritos indígenas. A Telos, da UCDB, e o Espaço Ameríndio, da URGS. E a gente não tem. Aí vocês vão me dizer assim, mas agora que os indígenas estão sendo formados, os quilombolas estão sendo formados. Mas não é só isso. É que a gente não pratica uma política que seja inclusiva a partir dessa academia. Nós precisamos incentivar as pessoas que nós formamos, indígenas, quilombolas, a escreverem também. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é que a gente
a gente tem que saber, tem que organizar essa situação, porque a escrita é diferenciada. E ela é diferenciada porque atravessada por uma língua materna quando eles são bilíngues. Não sei se vocês prestaram atenção quando a Rosane leu o depoimento da Putira Saquena, ela diz assim: nós, povos indígenas, os indígenas sempre falam nesse tom. Os quilombolas têm que falar também nesse tom. Quando eu trabalho com os intelectuais indígenas e quilombolas, eu dou um curso sobre isso, eu tenho muita dificuldade de ver os intelectuais quilombolas, porque os indígenas eles se apresentam como tal, mas os quilombolas, em geral, não se apresentam assim. Então, é preciso também que a gente remexa muito esse baú para que a gente possa trazer a inclusão para essas revistas. Eu sei que as revistas elas lidam com a possibilidade, o que chega não porque a gente incentivou, a não ser os dossiês que a gente incentiva de alguma maneira, mas nem sempre as pessoas são encorajadas a submeter o artigo. Eu acho que isso é uma questão importante para a gente pensar. Já que a gente está pensando na diversidade em todos os campos, seria bom que a gente tivesse um dia um slogan assim, diversidade em todo canto, né? E aí as revistas também precisam pensar nisso e os parâmetros das revistas precisam se adequar a essas linguagens outras que são o português que é acessível a essas pessoas e que não é um português canônico, mas ele é um português que diz muito daquilo que eles querem falar. O português canônico, ninguém fala. Todos nós cometemos erros. Mas a expressão em português dos povos indígenas e dos povos quilombolas, eles são importantíssimos, porque eles são únicos. Eles não são reproduzidos meramente pelo estudo teórico. Eu vejo os discentes em sala de aula, eles juntam a vivência com a teoria e isso faz grande diferença na sala de aula. E eu creio que isso, faria grande diferença nas revistas. Acho que é preciso ter isso. Temos grandes revistas e precisamos que isso seja feito, né? Nem que comece com os depoimentos, isso é importantíssimo. Eu e Rosane estamos organizando um livro com as trajetórias das pessoas indígenas e quilombolas, porque nós temos, talvez, nesse momento, o maior programa de políticas afirmativas de uma universidade. Nós temos 22 pessoas na pós-graduação, sendo indígenas e quilombolas, e todos com bolsa da Fundação Ford. E vamos ter agora uma seleção para 35 bolsas só para indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores que estejam na pós-graduação. Então, eu acho que é importante a gente trazer a experiência dessas pessoas, trazer a luta dessas pessoas, para que a gente modifique um pouco o panorama acadêmico. Acho que é isso, Rosane. É uma audácia, mas a gente precisa fazer. Oi? Temos que pluralizar, né, o espaço universitário. É verdade. Eu acho que é isso, né? Nós não temos mais intervenções no chat, no YouTube, e eu acho que a gente já pode encaminhar para finalização, Jane. Fique à vontade para as suas palavras finais. Acho que todos têm direito a palavras finais, né? Eu só quero agradecer, gente. Eu estou muito contente, eu estava muito preocupada com o que eu ia dizer, e eu que sempre escrevo tudo que eu vou dizer, dessa vez não consegui escrever. Acho que era
era demais para o meu caminhãozinho. Então, eu não consegui escrever, mas acho que deu para falar e deu para entender o que é trabalhar nas Amazônias, porque as Amazônias são muitas, nós somos poucos, mas nós somos ruidosos. E, como ruidosos, a gente tenta sempre se apresentar. Nós somos pessoas pavulagem, como se diz por aqui, ou seja, a gente se garante naquilo que faz, e é pávulo, ou seja, a gente também fica contente com o que faz. Tá? É isso. Uma boa tarde para todos, já é boa noite. Agradeço muitíssimo a Ampox. João, você pode levar meus agradecimentos. Eu fiquei muito surpresa quando o André me convidou. Eu quase tive uma síncope aqui nesta mesma cadeira que eu estou, porque eu não esperava por isso, mas eu fiquei muito feliz, muito, 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 de poder. Eu não estou aqui representando a mim mesma, eu represento também os meus colegas que sempre me auxiliaram e os discentes com os quais eu lido todos os dias. A eles eu devo essa possibilidade de estar aqui. Muito obrigada. Eu queria dizer que eu também estou muito feliz, né? Quando o André me passou essa incumbência, eu até tá bom, então. Mas é muito importante, porque eu sou formado, eu nasci em São Paulo, eu fiz minha graduação, mestrado, doutorado em São Paulo, mas depois eu vim para cá, no Tocantins, estou aqui há 14 anos, né? E vendo a diferença do que é você sair de São Paulo, onde você tem uma concentração absurda de tudo, e vir para cá, para o norte. Né? E a própria Ampox já está percebendo isso. Na verdade, Jane, o convite para a sua participação é para que todos os anos tenha algum representante do norte na Ampox. A Ampox precisa passar a virar uma organização nacional, de fato. Né? E agora que não está mais fixa em ah, meu Deus, onde era? Em Caxambu? Em Caxambu? Jane, se prepara que ela pode ir para Belém. Eu trago, tu queres? Dá trabalho, mas a gente faz. Numa aba, né, um RBA, e num COPENE, do Congresso de Pesquisadores. É verdade. Tu já estiveste aqui nos dois, né? No CBU, Congresso Brasileiro de Pesquisa. Então, o Pará já está bastante forte, mas nós temos também Manaus, né? Uhum. Tocantins ainda está... Eu estou agora numa situação bastante complicada, porque a nossa universidade se dividiu, a UFC, ela se dividiu, agora eu sou da UFNT, Universidade Federal do Norte do Tocantins, que é Araguaína e Tocantinópolis. Eu estava numa discussão, antes de começar aqui, que a gente vai ter que nos reorganizarmos aqui. Não temos um ano de vida. Não temos um ano. Ela foi instituída agora, no começo desse ano. Então, é isso. Eu não sabia, não tinha conhecimento, mas... Pouca gente sabe da criação dessa nova universidade. Mas aqui também, eu estou no bico do papagaio, né? Que é uma região importantíssima. Mas as pessoas nem se conhecem. Mas é importante isso, né? Eu queria agradecer, eu queria agradecer, eu fiquei aqui assistindo, ouvindo. Falei, meu Deus, muito obrigado
por passar essa tarde aqui, tanto com o Antônio Carlos como com a Rosane. Né? Valeu a pena, gostei muito. E vamos ver se nós podemos nos encontrar no ano que vem numa foto presencial. Oxalá assim o seja. Sim. Muito obrigado. Eu é que agradeço por tudo isso a vocês, através de você, João, ao André. Muito obrigado. Obrigado, comadre. Obrigada. Gente, um abraço. Já que eu não posso abraçar todos de perto, um abraço bem grande, bem enorme, querido, para a gente se ver para o ano, né, João? Até logo. Obrigada, gente. Jane, Antônio Carlos, João. Obrigada, Rosane. Obrigada, Jane, por essa possibilidade de te ouvir mais uma vez, é sempre muito gratificante. Agradecemos a todas as pessoas que trouxeram as questões no chat, a Unpox, né, em especial, por esse momento ímpar, né, de uma mulher pesquisadora, autora, docente, exemplar, de excelência, falando da Amazônia, da ciência que é feita na Amazônia. Nós, então, encerramos essa sessão da conversa com a professora Jane Felipe Beltrão. Um abraço a todos e todas, e que a gente tenha uma continuidade de eventos, de mesas, de discussões também tão proveitosas e profícuas quanto essa. Obrigada, professor Antônio Carlos, sempre bom revê-lo. A gente se encontra por aí nos caminhos e descaminhos da vida. Obrigada, professor João, o pessoal da técnica. Até uma próxima oportunidade. Isso, obrigada.